Então, olhando para esse sistema aqui, a gente é meio tentado a dizer assim, olha, quanto menor, melhor, tá certo? Mais transistores eu consigo colocar no chip, menos energia ele necessita para fazer o chaveamento, mais rápida é a operação dele, é fantástico. Mas deve existir um limite nisso, né? Vocês concordam comigo? Essa coisa não pode ir andando assim para sempre, né? Em algum momento, esse esquema todo deve, enfim, começar a encontrar certas dificuldades. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para aquele elemento, o tal do dielétrico de porta. Aqui está ele, ó. Entre essa estrutura que leva o nome de gate, aqui, a porta, e essa outra estrutura que, na verdade, corresponde ao substrato semicondutor, o silício, nesse caso. Então, entre a porta e o silício, tem uma representação aqui de Tox, que é justamente a espessura desse dielétrico de porta. Numa geração, na geração antiga, a espessura vale Tox. Na nova geração, ela vale Tox dividido por alfa, em que alfa é um número, é o fator de escala. Né? Como se fosse um mapa. Vocês têm uma escala no mapa, né? 1 para 2000, 1 para 2, 1 para 5, é um fator de escala. Por exemplo, se o dispositivo fica menor de um fator 2, alfa igual a 2, aí o óxido de porta, o dielétrico de porta, tende a ser, na nova geração, tende a ter a metade da espessura. No próximo slide, a gente vê uma micrografia eletrônica de transmissão que mostra justamente o dielétrico de porta na última geração em que ele era constituído de óxido de silício, SiO2. Esse material tinha apenas 1,2 nanômetro de espessura. Como é que a gente pode imaginar a dimensão que isso tem? 1,2 nanômetro é da ordem de, vamos deixar assim, não mais do que 10 ligações químicas, entre 6 e 10 ligações químicas. É muito, muito, muito fino. É difícil de imaginar uma coisa mais fina do que essa. Realmente, desse lado aqui, do óxido, do dielétrico de porta, até o outro, tem algumas ligações químicas apenas. Bom, aí a gente começa a entrar em apuros. O que acontece é que essa estrutura, dentro do transistor, opera com, enfim, uma certa voltagem. Todo mundo, para usar um computador, mesmo que seja um notebook, né, eventualmente tem que ligar ele na tomada, certo? Ok, isso é porque para operar esse dispositivo, vocês precisam aplicar 3 volts aqui, 5 volts lá e assim por diante. E essas voltagens vão chaveando na frequência de operação dele, tá certo? Muito bem. O que acontece nesse caso aqui é, esse material ficou tão fino que ele não consegue fazer um requisito básico dele. Para que esse dispositivo, para que essa chave funcione, esse aqui tem que ser um isolante elétrico, tá bom? Isso é estrutural, é do próprio conceito do dispositivo. Se essa camada aqui não for um isolante elétrico, o transistor não funciona. Pois bem, essa é a situação que a gente encontrou. Essa camada ficou tão fina, mas tão fina, que ela deixou de se comportar como um isolante. E nesse caso, o transistor não funciona, ou pelo menos não funciona bem, não funciona como deveria. E aí a tecnologia começou a encontrar alguns problemas, enfim, maiores realmente. O que aconteceu é que simplesmente esse material esgotou. Não dava mais para tirar proveito dele. Que tipo de analogia eu posso fazer? Sabe, eventualmente vocês querem fazer, sei lá, levantar uma carga. E aí tudo que vocês têm para fazer isso é um barbante. Eventualmente vocês vão conseguir levantar 5 quilos, que seja, ok? Mas não 100. Simplesmente o barbante não é a ferramenta adequada para executar o trabalho que vocês precisam. Esse é o caso aqui do nosso óxido de silício. Ele não executa mais o que é necessário. Bom, nesse caso, qual que é a receita? Troca-se o material. Então, na tecnologia, o novo material levou esse apelido de High-K, enfim, é devido a uma propriedade física particular dele, a gente não precisa entrar em detalhes, mas o fato é, a tecnologia chegou em tal
limite de miniaturização, esse dispositivo ficou tão pequeno que essa camadinha aqui, que é crítica para o funcionamento dele, ela ficou tão fina que a única maneira de continuar com a tecnologia foi trocar o material. O óxido de silício não funcionava mais, foi preciso trocar por esse material diferente que leva o apelido de High-K. Eu estou fazendo o seguinte argumento para vocês. A nanoeletrônica já é uma realidade, como eu mostrei lá em um slide anterior, e hoje, 2009, finalzinho, ela é limitada pelos materiais que constituem esses transistores, essas chaves. A gente não consegue fazer eles menores ou mais rápidos ou assim por diante, porque a gente precisa de materiais que tenham uma performance melhor, por assim dizer, dos que os que estão sendo usados hoje em dia. Bom seria se trocar um material desse aí fosse tão fácil quanto trocar um barbante por um cabo de aço que seja, né? Mas não é o caso. Eu acredito que no próximo slide a gente tenha alguma informação já a esse respeito, que é, mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes, isso é para ilustrar os problemas que a tecnologia enfrenta à medida que a gente vai para uma nova geração, à medida que a gente tenta trocar um material nesse sanduíche aqui, que tem o silício, semicondutor, esse High-K que é um isolante, e a porta que hoje é feita de metal. Então, para cada uma dessas camadas tem uma série de dificuldades que ao mesmo tempo são oportunidades. Toda vez que vocês têm um problema desse tipo aí, olha, óxido de silício não funciona mais. A gente precisa de um material diferente. É também uma oportunidade para tentar encontrar algo melhor, né, que eventualmente vá, enfim, não só substituir a tecnologia anterior, mas conferir vantagens adicionais.